Bom dia, olá, bom dia a todos os irmãos. Estou aguardando os irmãos chegarem aqui pelo Instagram. É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia para ministrar a palavra de Deus. Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, Lili. Deus abençoe cada um de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou num local diferente hoje, mas é muito gostoso e eu quero daqui, a partir desse local, ministrar a palavra ao seu coração nesse dia. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor nesse dia? Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor? Vamos ter um momento de louvor, onde nós queremos louvar o Senhor. Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Bom dia, Karine. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã. Todo pecado, precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo pecado, precioso sangue limpou minha culpa,
Olá, olá, queridos, muito bom dia a todos os irmãos que têm adentrado, a todos aqueles que ouvirão depois pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Hoje eu estou compartilhando essa live apenas pelo Instagram, né? E eu gostaria que você aproveitasse o máximo e compartilhasse. Você que está no Instagram, você pode clicar no aviãozinho e convidar mais pessoas para estar ouvindo essa live. Se você está me ouvindo bem, dê um sinal que você está ouvindo bem. Alguém, por favor, dê um sinal que está ouvindo bem. Glória a Deus. Queridos, o título do nosso pensamento hoje é Oração na Posição. Oração na posição. Obrigado, Ezequiel, confirmou aí que está ótimo o som. Ok? Então, oração na posição. Eu quero compartilhar e ensinar a você algo que é muito útil para a sua vida cristã, muito útil para tudo aquilo que você for fazer, não somente na vida cristã, mas também profissional, em todas as áreas. Eu quero ensinar esse princípio a você. O primeiro texto que eu quero ler está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18. Obrigado, irmão Tércio, tudo ok? Então eu quero compartilhar com vocês e ao mesmo tempo fazer com que, oportunizar a você a subir de nível no quesito oração. Subir de nível no quesito oração, né? Eu quero ler então Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18. E também o finalzinho a parte B do 16. Diz assim, a parte B do 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou a oração do justo. Muito pode, por eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, queridos, nesse texto nós já estamos vendo aqui que está falando de oração. Tiago, ele relata um evento que aconteceu no Antigo Testamento, quando no país, na nação de Israel, teve seca e veio a fome, e então, antes de ter a seca, antes de não chover, Elias foi no rei Acabe e ele profetizou, segundo a minha palavra não vai chover. E depois ele profetizou, segundo a minha palavra agora vai chover. E a oração que Elias fez naquele tempo é uma oração curta, uma oração, no contexto de oração que nós entendemos hoje, muitas pessoas entendem, é uma oração muito simples, uma oração pouca, né? Então eu venho nesse devocional dizer a você hoje que a oração na posição, ela não é uma oração que precisa ser longa. Ela não é uma oração que você precisa ficar horas e horas orando. Quando você se vê na posição que Deus te colocou por meio de Jesus Cristo, então ali uma oração curta, mas feita a partir da posição é que tem a sua eficácia. Então nós precisamos compreender tudo isso para que as nossas orações a partir de hoje sejam orações que realmente ela possa trazer à existência tudo aquilo que o mundo precisa, vamos dizer assim. Tudo aquilo que o nosso bairro, que o nosso país, nesse tempo que nós estamos vivendo. Precisamos entender essa posição e orar a partir dessa posição. Que posição é essa, Paulino? A posição de justiça, a posição do estado perfeito, a posição que Jesus Cristo me colocou depois da sua morte e ressurreição. Nós temos uma posição, jamais podemos esquecer.
Há uma dificuldade, às vezes, amados, de permanecermos com esse entendimento da nossa posição devido ao que acontece ao nosso redor. Mas, se nós hoje compreendermos isso, a nossa vida vai mudar por completo. A nossa família, ou seja, a maneira de nós vermos as coisas, a maneira de nós ouvirmos as coisas vai mudar por completo. Porque nós vamos começar a compreender tudo a partir da nossa posição. E essa posição de justiça, ela vem acompanhada de paz e alegria. Quando eu estou nessa posição de justiça, eu tenho paz. Quando eu estou nessa posição de justiça, eu tenho alegria. Então, é com alegria, é com paz, é nessa posição de justiça que eu faço as minhas orações, ao meu Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra está garantindo, existe uma promessa aqui. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ali quando fala instância, que Elias orou com instância. E antes disso ele estava dizendo, Elias tinha o mesmo sentimento que nós. Elias via as mesmas situações, ou semelhantes situações, como nós vemos hoje. Mas ele orou com instância. Orar com instância aqui não é orar muito, não é orar fervoroso, porque às vezes, amados, tem pessoas que até usam o nome de Jesus e ele diz assim, em nome de Jesus. Aí não teve resposta. Aí ele fala assim, em nome de Jesus. Aí ele não teve resposta, ele diz, oh, em nome do Senhor Jesus. Não é isso que a Bíblia está dizendo, amados. Não é você insistir nesse sentido, não é você aumentar a tonalidade da sua voz. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui, instância, significa que Elias orou da sua posição. Elias, instância, orar com instância, é orar de um lugar separado. Orar de um lugar separado. Como já acabei de dizer, dessa posição de justiça em Cristo Jesus. A posição que Cristo me colocou. Tem pessoas que usam o nome de Jesus como amuleto, é verdade, irmão. Então, não é usar o nome de Jesus como amuleto, é você terminar a oração e dizer assim, em nome de Jesus, que vai funcionar. Ou aumentar a tonalidade. Queridos, o que funciona é você ter experiência com Jesus Cristo. O que funciona é você experimentar a autoridade que é no nome de Jesus Cristo. O que funciona é, a partir do momento que você está na posição, você conhece Jesus Cristo e você sabe quem você é nele. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus e você ora com essa certeza, com essa convicção no coração, então o nome de Jesus, ele funciona na sua vida. Por que muitas pessoas não funcionam? Porque ele usa o nome de Jesus como amuleto. Ele acha que a oração será respondida se ele terminar falando o nome de Jesus. E não é assim. É a posição que você está. E nessa posição, se você se vê nessa posição, é porque você conhece a obra de Cristo. Se você se vê nessa posição, é porque você já entendeu qual é o propósito que você está aqui nessa terra. Você entendeu o que Jesus fez por você e quem você é nele a partir da posição que o próprio Jesus te colocou. Então, quando você tem essa experiência, essa vida, essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, quando você fala em nome de Jesus, o Espírito Santo libera poder nesse nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Então, mas é necessário, amados irmãos, eu e você, nós estarmos na nossa posição. Orar na posição é orar a partir de Cristo. Ok? Então eu quero falar agora um pouquinho sobre essa posição nossa. Observe bem que em Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, olha o que está escrito. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, observe esse detalhe, irmãos.
acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o que está dizendo aqui. Está dizendo aqui a palavra que o nome de Jesus Cristo, ele ressuscitou, o Pai ressuscitou Jesus e fez Jesus se assentar à direita de Deus, ok? E muito acima dos principados e potestades. Muito acima dos domínios. E no versículo 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse texto está dizendo que Jesus Cristo, quando ele ressuscita, quando o Pai ressuscita Jesus, o Pai o faz assentar nos lugares celestiais, muito acima. Aqui está onde está Satanás e seus demônios, muito acima dos principados e potestades e tudo aquilo que possa ser governo. Jesus está acima. Ok. Então observe agora em Efésios 2, 4 a 7. Olha o que diz lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual que era a causa? Por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui, amados, nesse título, oração na posição, ou a partir da nossa posição, é que Jesus Cristo, depois que fez a sua obra na cruz, a sua obra consumada, o Pai o faz assentar à sua direita nas regiões celestiais, e é uma observação muito acima dos principados e das potestades. Agora, vem para nós. Agora a Bíblia está dizendo que Cristo, sendo rico em misericórdia, com o seu grande amor com que ele nos amou. O que ele fez? Nos salvou pela sua graça e agora também, juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É desse lugar que eu estou falando para vocês que eu e você precisamos orar. É desse lugar que Elias, pela fé, orou. É desse lugar que as nossas orações, elas obtêm respostas. É desse lugar, que lugar? Das regiões celestiais, da posição de justiça que Jesus Cristo me colocou. Ele me fez ressuscitar juntamente com ele, fez ressuscitar você juntamente com ele nos lugares celestiais. Pois bem, a palavra diz que eu e você em Cristo estamos assentados nesse lugar. A palavra do Senhor diz que eu e você em Cristo Jesus, nós estamos muito acima dos principados e das potestades. Nós estamos numa posição privilegiada. E nós, ainda que estejamos aqui na terra, quando nós formos orar, nós temos que assumir a nossa posição. E da nossa posição, você pode orar 5 minutos. Você pode orar 10 minutos. Você pode orar 3 minutos. Mas se for da sua posição, as suas palavras, elas sairão com poder e alcançarão aquilo pela qual você orou, aquilo pela qual você declarou na sua oração. Por isso, a oração da posição, ela pode muito em seus efeitos. Qual é a oração que funciona? A Bíblia diz que é a oração do justo. Quem é justo? Aquele que foi salvo por Cristo. Aquele que foi justificado por Cristo. Quem é justo? Aquele que se vê, que aceitou essa obra e crê pela fé que está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você recebeu a obra de Cristo, se você se vê onde Cristo te colocou, então você é um justo. Então a sua oração feita dessa posição, ela funciona. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso que muitas pessoas dizem, eu oro, e não acontece nada. É porque ela ora, fora da posição. E ela acha que é a expressão, a tonalidade da voz que vai funcionar. Ela acha que é orando muito tempo é que vai funcionar. Mas na verdade é você orar ainda que pouco tempo, mas com entendimento de que você está orando a partir da posição que Jesus Cristo te colocou. E qual é essa posição? Assentado nos lugares celestiais, num lugar de justiça, muito acima dos principados e das potestades. Pastor, por que você está dando essa introdução? Eu estou dando essa introdução para explicar para você que o momento atual que nós vivemos carece de cristãos que oram. Carece de cristãos que oram, mas cristãos que oram a partir da posição. Não adianta reunir multidões para orar fora da posição. Se você se lembrar do momento em que Elias estava, que ele fez essa oração, a nação inteira estava passando problema. E Elias, ele destruiu os profetas de Baal, ele destruiu os profetas de Aserá, e depois os soldados que vieram até ele orou e o fogo caiu do céu. Ou seja, o homem orava e a resposta vinha. Por que ele orava e a resposta vinha? Porque ele orava com instância. Instância no grego a palavra no grego é orar a posição, é proseuche no grego. É orar a partir da posição, é orar a partir de um lugar separado. Um lugar separado em quem? Separado em Deus, no esconderijo do Altíssimo, a partir da fortaleza de Jeová. Aleluia, digamos assim, para você entender. Queridos, eu quero dizer que muitas coisas que acontecem na terra, elas são causadas por principados e potestades. Você que quer entender o que está acontecendo, me ouça, por favor. Existem muitos principados de Satanás agindo na terra. Então, existe um principado que as coisas não são só naturais. É do espiritual que vem para o natural. Se você resolver no espiritual, ela resolve no natural. É por isso que o nosso Deus, é um Deus que chama a existência as coisas que ainda não existem. Mas entenda o que eu vou dizer. Existem principados e potestades de Satanás que agem na terra. E esses principados e potestades, você só lida com eles a partir da sua posição em Cristo. Crente não tem poder contra esses principados se ele não saber quem ele é em Cristo Jesus. Eu não estou dando poder aqui para o diabo, porque o diabo só tem o poder que você dá a ele. Eu estou trazendo essa mensagem, esse pensamento, para abrir os olhos espirituais da igreja. Para que a igreja comece a orar sim, mas a partir da posição. Porque existe um principado que ele age, ele age colocando pestes, colocando doenças no mundo, vírus no mundo. E depois existe um outro principado que age na área dos laboratórios, que age na área da fabricação desses remédios. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que a solução não vem logo? Porque existe uma indústria farmacêutica que ela não tem interesse nenhum em vender um remédio para você, que custa 5, que custa 10 reais. Eles querem tirar um proveito disso, mas não estou culpando pessoas aqui, porque a nossa luta não é contra pessoas, são esses principados e potestades que agem trazendo enfermidade e depois agem também manipulando na área da confecção do medicamento. Para quê? Para que esse medicamento também seja caro, para que haja lucro. Então ele cria a enfermidade, mas depois também vem a solução, mas a solução de uma maneira que as pessoas vão ter que gastar muito. E aí há interesse. Há interesse, queridos. Eu não quero entrar nisso, só estou dizendo para você entender. Agora, como que nós paramos? Como que nós neutralizamos a entrada desses vírus, a entrada das situações? Orando a partir da nossa posição, colocando por terra, orando para que esses principados caiam por terra no nosso país, na nossa cidade.
orando para que esse outro principado que age na área da medicina, age na área dos hospitais, para que eles não atuem, para que haja cura, para que haja libertação, para que mais pessoas tenham acesso aos tratamentos, que não seja tão caro. E quando a igreja ela entende isso, ela se posiciona, e a partir da posição ela começa a orar contra esses principados e potestades. Pastor, mas e como é que eu faço isso? Eu quero ensinar a você. Eu fiz uma live há pouco tempo, dizendo que nós receberemos poder para ser testemunhas de Cristo em Jerusalém, Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Em Jesus Cristo nós já temos autoridade. Então o problema não está na autoridade que Cristo deu para nós. O problema é que muitos cristãos não sabem quem Ele é e não sabem a autoridade que Cristo deu. E por não saber, ele não usa da maneira que tem que usar. E porque ele não usa da maneira que tem que usar, mesmo tendo autoridade, ele ora fora da posição, não entendendo a autoridade que ele tem, e aí não acontece nada. Mas quando você entende que você tem uma posição, que você está em Cristo, muito acima desses principados que causam os vírus, muito acima desses principados que faz com que os tratamentos fiquem praticamente impossível para as pessoas que não têm dinheiro. Quando você começa a orar da sua posição, vai ter eficácia. Esses principados eles vão cair por terra e então vai cessar os problemas, vai cessar as dificuldades, vai vir a vacina de uma maneira barata para que muito mais pessoas possam ser atendidas e aí então eles serem curados dessa forma que eu estou falando. Aleluia! Você está me compreendendo, amado? Se você precisar ouvir mais de uma vez, essa mensagem vai ficar no YouTube. Você pode estar lá ouvindo até você entender isso aqui. Pastor, mas fala mais sobre isso. Lá no Egito, o povo estava escravo. Lá no Egito, querido. O povo de Deus. O povo de Israel, não nós. Nós somos igreja. Nós somos filhos. Mas o povo, eu estou contando uma história para você entender. Então, amado, observe bem. Lá no Egito, para que houvesse libertação do povo lá, Deus levantou Moisés. E Moisés, as 10 pragas que Moisés orou para enviar para aquele país, na verdade, era contra os 10 principados que agia na nação egípcia. Cada animal que as pragas, vinham as pragas referente a um animal, cada praga destruía um deus do Egito. Ou seja, um principado do Egito. Então quer dizer que no Egito agia ali potestades, agia ali principados. E esses principados foram caindo por terra à medida que as pragas foram vindo. Esses principados foram caindo por terra. Então, até cair todos. Quando caiu todos, o povo foi liberto. É isso que eu quero que você compreenda, amados. Então, numa cidade, numa nação, a igreja precisa começar a entender essa verdade, a orar com instância, a orar na sua posição contra os principados e as potestades. Porque caindo esses principados e potestades, a cidade fica livre, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos construir riqueza, pensar, sonhar com o futuro nessa cidade, nessa nação. Não é ficarmos discutindo, amados, no natural. A palavra está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, temos a história do Antigo Testamento contando, temos o apóstolo Paulo falando no Novo Testamento, temos o próprio Jesus que nos ensinou sobre isso, que nos deu autoridade contra Satanás e seus demônios. Então eu venho dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. Mas esses principados e potestades, eles caem por terra quando a igreja começa a orar da sua posição, sabendo que o mérito é de Cristo, sabendo que a glória é de Cristo, sabendo que Cristo é que nos colocou nessa posição. Quando eu e você oramos na posição, a nossa família vai bem. Quando eu e você oramos a partir dessa posição, os nossos negócios vão bem, independente de qualquer circunstância. Quando oramos na nossa posição, há uma intervenção divina sobre a nossa família, há uma intervenção divina sobre os nossos negócios, há uma intervenção divina sobre os nossos governantes, há uma intervenção divina no nosso país, há uma intervenção divina em toda
todas as áreas, porque estamos orando na posição. Orar na posição é você contar com a habilidade de Deus. Orar na posição é você contar com o exército de anjos de Deus na terra. Orar na posição é você orar com a convicção, com a certeza, sabendo que é verdade, que a oração sua, ela já obteve resposta. E por você crer dessa forma, por orar na sua posição, você já ora e já agradece, porque na posição ela é eficaz. A oração funciona. Você não fica titubeando, será que Deus me ouviu? Será que Deus não ouviu? Se você orou da posição, Deus te ouviu. Se você orou da posição, Deus, ele já respondeu. É só uma questão de tempo. Os anjos estão manifestando na terra. Os céus estão abertos sobre a sua vida, sobre a sua família, porque você agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é um justo e a palavra garante a oração de um justo. Ou seja, a oração feita a partir da posição, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia! Ela pode muito em seus efeitos. Por isso, amados irmãos, eu gostaria, nesse momento, que você pensasse sobre isso. As orações que eu tenho feito, elas têm sido a partir da minha posição? Elas têm sido oração de servo ou têm sido oração de filhos? Eu, como filho amado, me vejo na posição e eu tenho orado ao Pai, em nome de Jesus, liberando o poder que há no nome de Jesus e o poder que há na palavra. Então, queridos, entendam o que eu vou falar. Recebereis poder para testemunhar Jesus em Jerusalém, Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Qual é a sua área de domínio, vamos dizer assim? Quando você ora, você sente que a sua oração saiu do quarto que você orou? Quando você ora, você percebe que a oração já tomou o seu quintal? Você percebe que a oração ela se estendeu por todo o seu bairro, por toda a cidade? Então, aonde está estendendo, a distância que está estendendo espiritualmente o seu domínio na oração é, queridos, aonde ela tem alcançado. Então tem pessoas que ele já alcançou a sua cidade, então ore pela cidade. Tem pessoas que alcançou apenas a sua casa, então ore da sua posição para a sua família. Tem pessoas que conseguem orar pela casa e também conseguem orar pelo trabalho, pela empresa em que trabalha ou a empresa em que é dono. Então você tem esse domínio, então ore da sua posição nesse sentido. Tem pessoas que conseguem estender para os estudos, então ore. Tem pessoas que já conseguem orar pela cidade, pelo governo, ou seja, pelo Estado. E tem pessoas que oram pelo Brasil. E tem pessoas que ele sabe que o mundo é dele e ele consegue já orar pelo mundo. Então, conforme a distância, conforme tem alcançado o domínio que você já entendeu, você vai orar, mas a partir da posição, a partir de agora. Se você recebe essa palavra no seu coração, diga amém para você mesmo, diga eu recebo essa palavra, a partir de hoje a minha oração muda, eu declaro, se a igreja orar da maneira correta, rapidamente essa situação passa, rapidamente exerceremos domínio sobre os nossos bairros, nossa cidade, nossa nação e o mundo voltará de uma maneira legal, de uma maneira normal, com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas Jesus está voltando. Quando ele voltar, ele vai me encontrar com uma igreja que está governando. E ele só vai dar continuidade nisso, porque ele já estava governando em mim e através de mim. A cidade é onde quer que eu exercer domínio. Então, Jesus, ele vai voltar sim. Eu sei que ele está voltando. Mas quando ele voltar, ele vai pegar uma igreja militante. Uma igreja que está trabalhando, entre aspas. Uma igreja que está crendo. Uma igreja que está, através da graça de Cristo, fluindo no mundo, governo e influência. Essa igreja está assim fazendo. Se você crê nisso, diga amém. Tenha um ótimo dia. Vamos louvar ao Senhor. Oração da posição. Muito obrigado pela sua presença aí onde você está. Morreu por meus pecados. Sobre os seus ombros todo o pecado. Precioso
sendo arriscada, mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo o pecado. Precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Cantamos aleluia, cantamos nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Amados, você que adentrou agora, hoje eu ministrei um pensamento sobre a oração da posição. Nós temos uma posição juntamente em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais, muito acima dos principados e das potestades. Sabemos que o que tem acontecido no mundo de ruim tem a ver com esses principados e potestades. E eu e você, orando a partir da nossa posição, nós podemos colocar por terra todo esse mal. Amados, orar da posição a partir do domínio que eu já sinto que tenho, que eu sei que tenho, não porque não funciona a autoridade de Cristo, não tem nada a ver com a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo está tudo certo, a posição de Cristo está tudo certo, mas às vezes somos nós que não conseguimos crer ainda dessa forma. Então, amados, quando nós entendemos isso, nós começamos a saber se o domínio da nossa oração sai do quarto que estamos, vai na casa, vai à nossa família, vai até o nosso bairro, vai até o nosso estado, até o nosso país ou o mundo. Então, de acordo com aquilo que eu já creio em Cristo Jesus, aquilo que eu já creio que a minha posição alcança, então eu vou começar a orar na posição. Não precisa ser muito tempo, precisa ser na posição que Cristo te colocou. Ele te colocou na posição de justiça, no estado perfeito, e você é um justo, e a Bíblia garante que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que você tenha orações respondidas, orações realizadas, que você chame a existência para o estado físico, para o mundo natural, tudo aquilo que a palavra de Deus já nos prometeu no mundo espiritual. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, continue abençoados.
essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, PR Paulino Novaes com I. Vá lá, acesse, compartilhe, usufrua, é de graça, é pela graça. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, continue abençoados.